Bom dia a todos. Esse dia 20 de janeiro de 2024. Gente, essa semana eu acredito que em 4 anos 4 anos? Sim, 4 anos, desde que eu comecei a falar, assim, publicamente, entendam o seguinte, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, tenham essa certeza no coração de vocês. O meu trabalho não é e nunca será, nunca foi, não é e nunca será político. O meu trabalho é absolutamente assim, a política, ela é praticamente, só um mecanismo, tá, do qual eu não faço parte, mas que muita gente, enfim, entende. E sim, o cenário político é a forma da gente atrair todas as pessoas para o assunto principal. Mas vamos lá. Em 4 anos que eu estou aqui falando, né, abertamente, através de redes sociais, eu acho que foi a primeira semana em que eu produzi muito, muito, muito conteúdo. Foi uma semana extremamente cansativa, porque a gente tem visto, eu estou acompanhando acontecimentos, estou à espera de outros acontecimentos e sei, que as coisas estão se avolumando, mas isso não vai ser em uma única semana, a gente já sabe disso. 2024 praticamente está começando em janeiro, né, todo nesse mês de janeiro vem tudo, que a gente sabe que 2024 vai abrir as portas. E essa semana que a gente vai entrar vai ser ainda mais importante, na minha leitura, tá. Não sei se alguém, pensaria diferente, mas pelos acontecimentos que nós já inclusive compartilhamos aqui. JP Morgan, a questão financeira, porque a gente precisa remover essa forma financeira de atuação no mundo, e isso já está acontecendo. A gente está se direcionando para uma outra data um pouquinho mais à frente, que tem um significado extremamente importante. Estarei comunicando aqui quando essa data se aproximar, é uma questão de semanas, e tudo vai acontecendo sim com o calendário, sim, juliano e gregoriano, e sim, nós temos tudo, tá? Nós já temos tudo há muitos anos, há muitos anos. Bom, o dia 20, né, hoje é o dia quê? Hoje é o dia 107, tá? 20, quando você faz a gematria da palavra 20, que é 20 em inglês, você tem o número 107. E o dia 20 de janeiro, além de ser a celebração da cidade mais bonita, que é de novamente a capital dos Estados Unidos do Brasil, Rio de Janeiro, a gente celebra num calendário muito do qual eu faço parte, que é muito maior, e vocês também, a gente celebra, acontecimentos retumbantes, tá. Então, a partir de hoje, na minha leitura, tudo vai ficar muito mais concreto, muito mais claro, muito mais nítido. Concreto não digo, mas concreto sim, porque deixa eu me corrigir, concreto sim, porque nós temos as notícias corroborando tudo que é falado aqui há 4 anos, tudo que está sendo preparado para ser implementado, sim. Mas primeiro de tudo, a gente precisa, antes de qualquer coisa, antes da gente sair por aí, reconstruindo a nossa vida, reconstruindo a vida da nossa família, reconstruindo, colocando em prática os nossos projetos, a gente vai ter que caminhar na tempestade. E o motivo desse chat é exatamente isso, porque a gente pode escolher como caminhar nessa tempestade, né. A gente pode caminhá-la, de uma maneira serena, de uma maneira saltitante, de uma maneira lastreada, né, no ouro e na prata, se preparando de uma maneira refinada, e refinamento não tem nada a ver com a sua situação atual de dinheiro, tá, nem aonde você nasceu, nem qual idioma que você fala. Todos nós somos almas, eu falo para quem tem alma. Para quem não tem alma, não vai me entender, vai inclusive querer
que eu não fale. Eu falo para aqueles que são capazes. Os que são capazes são aquelas pessoas que têm alma, que sentem, que já viveram na sua própria caminhada, né, situações que você pode enquadrar no que eu coloco aqui, você pode enquadrar não seria a melhor palavra, mas que você tem uma similaridade com as coisas que eu falo aqui, que eu já abri meu coração aqui, que eu mostro de outras pessoas. E o que eu tenho visto é que muitas pessoas hoje no mundo, né, têm, vivenciado os efeitos, de 2020, 2021, principalmente quando começaram as campanhas, né, do Zé Gotinha por aí, que é um significado militar e muita gente não sabia disso e muita gente acha que é simplesmente uma ação, eh, de saúde e não é. É uma ação militar e hoje, 3 anos depois do início desse fluxo, né, muita gente vive, tá, na sua própria pele ou na pele dos seus familiares ou de pessoas queridas, elas vivem os efeitos causados. E aí a outra maneira de você seguir nessa tempestade, diante do que a gente tem vivenciado, é de uma maneira bélica, é de uma maneira, tumultuada, de uma maneira, tentando se impor. Eu peço a vocês, não tentem se impor a ninguém, tá. Eu já aprendi na minha vida, eu acredito que vocês também, daí a gente ter essa tran essa esse contato, né, prévio. Aliás, eu estou fazendo esse chat hoje exatamente por uma das pessoas que está entrando agora, que foi quem me inspirou a fazer esse chat. Bom, ela sabe quem é. Porque são as formas, né, de você caminhar nessa tempestade. Você pode escolher de uma maneira saltitante, numa maneira serena, numa maneira de refinamento da sua própria alma, ou você pode entrar num looping de, tumulto, de confusão, de tentar se impor às pessoas, ou ainda uma terceira opção, não são apenas 2, né, são muitas opções, mas as principais eu diria que são essas, e a terceira sendo você caminhar nessa tempestade, entrando no looping de desespero, de caos. E tem muita gente criando esse caos, porque não sabe outra maneira, tá. E, de forma geral, em linhas maiores, né, o objetivo é atravessarmos essa tempestade da forma mais tranquila possível. Não quer dizer que todos os dias eu esteja tranquila. Não quer dizer que todos os dias todos vocês estejam tranquilos. Eu sou madura o suficiente para saber que não. E não espero isso. Apesar de que, numa Ana mais elevada, né, eu estou vendo a justiça divina e eu estou vendo a mão de Deus atuar grandemente, que é como ela sempre faz. Então, a gente tem essa escolha a fazer. A gente sempre terá escolha. Não ter escolha, tá? Você não ter escolha do que fazer na sua vida é que é o erro, né. "Ah, eu só sei isso". Não, nós temos que saber um pouco do que é mágico, que é o que eu trago aqui nesse canal. A gente tem sim que saber um pouco do que está acontecendo em termos bélicos. A gente tem sim que conseguir identificar o caos, né, sendo criado propositalmente para as pessoas se perderem, mas a gente tem que voltar para aquele ponto de equilíbrio dentro do nosso coração, para que então a gente consiga sobreviver. O objetivo aqui não é financeiro, o objetivo aqui não pode ser político, não pode ser financeiro, não pode ser individual. O nosso objetivo tem que ser estarmos no caminho mais, ligado ao nosso coração, aquele que nos traz força. Então,
Eu achei pertinente abrir esse chat hoje, porque eu sei de casos de pessoas muito queridas, né, que são família hoje para mim, e que são pessoas que estão sofrendo exatamente as consequências do ciclo iniciado em 2021, com a implementação de uma ação militar que muitas pessoas, eh, embarcaram como se fosse algo, muito ingênuo. E nós, tá, na humanidade, nós, por ingenuidade, porque a essência humana, ela é uma essência, pura, ela é uma essência boa, e confundem, tá, em ser bom com ser idiota. A gente não pode mais ser idiota, a gente tem que ser bom. E aquele idiotinha, sabe: "Ah, eu vou lá, não tem problema, põe aqui todas elas que eu já fico logo protegido, parará mostra, na minha interpretação, na minha Ana, tá, não vou dizer que eu respeito as outras, eu sei que outras existem, tá, não vou dizer que as respeito, outras opiniões. Eu sei que existem outras opiniões que não combinam com a minha, justamente porque as pessoas podem estar desalinhadas, à missão que eu estou. E a minha missão, ela é humana. O meu trabalho é humano, com H maiúsculo. Existe humano com H minúsculo, tá? E isso eu falo mais no Insiders Club, onde eu falo realmente muito mais do que o que a gente hoje, né, nos jornais, a gente destrincha, a gente faz a tradução do que está nos jornais, do que está nos sites e do que está nos discursos de pessoas hoje em posições proeminentes, para que as pessoas entendam a história da humanidade, com H maiúsculo, e o retorno da humanidade para ser o capitão. Porque a humanidade, a verdadeira humanidade, é que volta a ser capitã do processo evolutivo, tá? Eh, as pessoas ainda, que não estão no Insiders, eu convido a se organizarem e se dedicarem a pelo menos a ideia de um dia participar. Um mês, não precisa ser todos os meses, se você não puder, se você não quiser ter o compromisso mensal disso, porque, enfim, porque você tem que ir cuidar de um parente, porque você tem que ir cuidar de um animal de estimação, porque você tem que ir cuidar de algum outro assunto, mas que se dediquem a esses assuntos que não estão sendo falados tanto pela imprensa ou tanto pelos canais, porque a criação de canais na internet, o objetivo nada mais é do que resgatar aquelas pessoas que têm a mesma essência. A gente não está aqui, o objetivo não é reproduzir o que a Globo fala, o que a CNN está falando e continuar no jogo da divisão. A gente tem que sobrepor isso, porque existem pessoas sofrendo. E se existem pessoas da nossa família sofrendo, a gente não vai embora sem elas e a gente não vai permitir que isso se estenda. Então a gente precisa ao menos querer entender o porquê do sofrimento. O porquê delas estarem atreladas ou ligadas, ou enfim, conectadas, e todos nós estamos, a determinados sofrimentos que estão sendo né, imputados contra nós, todos, porque se um de nós sofre, nenhum de nós vai ser deixado para trás, né? Se um de nós sofre, todos nós voltamos e auxiliamos a esse. É muito simples. Isso é ser humano de verdade. Então é muito maior do que só uma implementação de um novo sistema financeiro, que dentro de alguns dias já vai estar oficializado. Mas antes tem a quebra
E a quebra dói. A quebra não é de brincadeira, não. A gente não vai só destruir um castelo de cartas. A gente vai destruir paradigmas. A gente vai provocar, pessoas que sempre evitaram de olhar determinados problemas, que elas olhem para esses problemas. Então a gente pode tentar fazer isso de, vamos dizer, 3 maneiras: de uma maneira serena e saltitante, de uma maneira bélica e cheia de expectativas, nesse sentido, ou de uma maneira caótica, que é o que a gente não faz aqui nesse canal. Essa é a minha mensagem para hoje, tá. O Insiders Club foi justamente criado para me auxiliar, porque cada vez que eu estudo, cada vez que eu me dedico mais a esse conhecimento, eu aprendo mais. Então eu, Ana, eu sou a prioridade. Sim, muitas pessoas pelo trabalho que eu faço, me enriquecem. Pelo conhecimento e pelos insights e pelas intuições que, a partir do que elas falam, elas me permitem refletir. E então eu continuo no meu fluxo ascendente. Esse, na minha opinião, é o caminho mais frutífero para mim, né, mais próspero para mim. E sim, elas me ajudam, claro que elas me ajudam e ajudam muito. Não vou ficar aqui dizendo que não. Ah, porque eu não sou dada a pouco, eu sou dada a muito, né. Então quem me ajuda é muito mais as pessoas do que até o que eu faço, né. O que vem a partir do meu trabalho, toda a minha riqueza. E eu espero que as pessoas compreendam isso, que não é para nada miraculoso, nada impossível. Pelo contrário, milagres existem e a gente está tornando o impossível comum. E eu espero que na vida de todas as pessoas, de alguma maneira, mesmo pequena, tá? Porque tudo que a gente está vendo hoje, que a gente acha grande, gente, é pequeno, não é nada. Ah, porque o canal tem tantas mil pessoas. Ah, porque eu não tenho todos esses números. Ah, porque eu não tenho. Gente, isso não é nada. Isso não é nada. Números não importam nesse sentido para gente. O que importa é a energia, é o sentido que aquela criação está se movimentando. Eh, e sim, é sempre no sentido de auxiliarmos uns aos outros, é sempre de co-criarmos junto ao Pai, juntos e junto ao Pai, principalmente. Não vamos ficar aqui dizendo que é não é para Ana, não é para o Bolsonaro, não é para o Trump, não é para ninguém, não tem nome, é para o Criador. Todo o trabalho é para o Criador, que se expressa através dos seus filhos. Então também não é religioso isso aqui. Religioso não é. Bom, eu espero que a minha mensagem tenha sido compreendida. O áudio vai estar disponível mais tarde no YouTube, para que as pessoas ouçam novamente. Eu vou abrir 3 microfones, para quem quiser fazer perguntas, tá? Por favor, perguntas, porque quando alguém escuta a sua pergunta, outro insight pode a partir dali pode nascer. E isso faz o movimento se expandir. Uma reflexão é legal, é ótimo também, mas normalmente a gente aprende pelo que a gente não sabe. E talvez uma pergunta gere uma reflexão ao grupo, tá? Eu peço, por favor, quem quiser falar, eu abro os microfones.